dia. Antes de começar a mensagem para hoje, eu sei que a maioria das pessoas aqui já conhecem a minha família, mas há pessoas novas, e então eu gostaria de apresentar o meu terceiro filho. Eu e minha mulher, nós temos 5 filhos, 2 já saíram de casa, estão estudando na faculdade, e o terceiro está prestes para sair. Mas nós encorajamos os nossos filhos a servir o Senhor, a tirar um tempo, 6 meses, para ir estudar a Bíblia e servir o Senhor. Então o Asher, ele vem cá agora e ele vai falar rapidinho sobre o que ele vai fazer daqui em breve. Boa tarde. Bom dia. Bom dia. Levantou muito cedo hoje. Como o meu pai disse, o meu nome é Asher Pinho e vim só dizer que em setembro vou ter a oportunidade de ir para os Estados Unidos a fazer um programa com a Jocum em Pittsburgh. Escolhi este programa porque eles utilizam o basquetebol como maneira de trabalho de alcance evangelístico. O programa vai durar 5 meses, em que os primeiros 3 serão numa base que eles têm em Pittsburgh, e vou ter a oportunidade de estudar a Bíblia com outros cristãos da minha idade e um bocado mais velhos, também desenvolver o meu relacionamento com Deus e de fazer trabalho de alcance evangelístico em bairros sociais lá perto. Jogar basquete, né? Sim, também. Os últimos 2 meses serão a mesma coisa, só que vamos para outro país fazer o trabalho. Gostava de pedir, se alguém tivesse mais interesse, pode falar comigo, entrar em contacto, ou se me quiserem apoiar em oração e ou financeiramente, também entrar em contacto comigo. Está aqui o meu e-mail e o meu número de telefone. Obrigado. Obrigado. Gosto muito do facto que ele levantou-se e começou com boa tarde em vez de bom dia, porque todas as semanas em casa nós falamos sobre a mensagem que foi pregada, e quando eu prego sempre acaba a conversa com o pai. A pronúncia desta palavra era, com os meus filhos estudaram cá, elas falam muito melhor português do que eu, mas agora ele falhou e foi muito bom para o pai. Agora, vamos falar sobre um termo, ou título que se encontra na Bíblia. A frase que nós vamos estudar hoje é Filho do Homem. Filho do Homem. Vamos fazer um estudo em 3 partes. 3 partes. Primeira parte, Filho do Homem no contexto do Antigo Testamento. Segunda parte, Filho do Homem no contexto do Novo Testamento. E a terceira parte é a aplicação para as nossas vidas. Mas antes de começarmos com a primeira parte, vamos orar. Deus Pai, muito obrigado pela Tua Palavra. Eu peço, Pai, que o Senhor vai nos guiar através da Tua Palavra e Teu Espírito Santo, dando-nos sabedoria para que nós possamos experimentar cada vez mais o Seu poder e o Seu amor nas nossas vidas. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Então, Filho do Homem, no contexto do Antigo Testamento. Este termo, Filho do Homem, pode ser encontrado 107 vezes. Quantas vezes? 107 vezes no Antigo Testamento. 93 destes 107 vezes ficam em um só livro, Ezequiel. Deus chama o profeta Filho do Homem.
temos de perceber o significado de tal título à luz da própria cultura e do contexto judaico. O termo ou a frase não é um título de homenagem e nem é um insulto, mas é usado para mostrar a fragilidade e a humildade de um ser humano. Filho do homem não era um título desejado, nem procurado, por facto de que anuncia e revela o verdadeiro estado dos seres humanos, que é frágil e humilde. Não importa o tanto que os seres humanos queriam mostrar a sua capacidade, força e habilidade em todas as áreas de vida. A frase filho do homem destaca o verdadeiro estado frágil e humilde dos seres humanos e de alguém que é chamado filho do homem. Esta ideia de fragilidade e humildade é consistente e uniforme em todos os versículos no Antigo Testamento, exceto somente um versículo. Em 106 versículos, o termo mostra humildade e fragilidade. Mas, uma vez, em Daniel, capítulo 7, versículo 13, vimos uma coisa importante e interessante. Então, o termo filho do homem em Daniel 7. Eu vou ler 3 traduções diferentes. Almeida, Revista Corrigida. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como o Filho do Homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, quer dizer Deus, e o fizeram chegar até ele. Versículo 14. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará. E o seu reino, o único que não será destruído. Bíblia para todos. Continuei a olhar durante esta visão noturna e vi algo semelhante a um ser humano. Aproximou-se de mim, rodeado de nuvens, e dirigiu-se ao ancião de longa idade, quer dizer, Deus. E foi-lhe apresentado, versículo 14. E ele foi dado a autoridade, honra e poder real, de maneira que os povos de todas as nações, raças e línguas lhe ficaram sujeitos. A sua autoridade devia durar para sempre e o seu reino não seria destruído. Versão fácil de ler. Eu continuava com essas visões durante a noite. De repente vi que saía do meio das nuvens alguém parecido com um ser humano. Literalmente, a língua hebraica, filho do homem. Chegou perto do ancião venerável, Deus, e foi apresentado a ele. Foi dado a ele poder, glória e autoridade para que todos os povos, nações e línguas o sirvam.
Seu domínio não terá fim, o seu reino nunca será destruído. Espero que tenham percebido o que estes 2 versículos estão a dizer. Daniel viu alguém parecido com um ser humano. A língua hebraica é literalmente filho do homem. O filho do homem entrou na presença de Deus. E Deus deu-lhe poder, glória, honra e autoridade. Daniel 7, versículos 13 e 14, fez com que os líderes religiosos judaicos debatessem sobre como isso poderia ser. Como é que um ser humano frágil e humilde, poderia participar e fazer parte da glória, poder, autoridade e honra que pertencem somente ao Deus único? Como é que Deus, Santo, Altíssimo, Todo-Poderoso e Perfeito, poderia compartilhar a sua glória com alguém que é filho do homem, frágil e humilde? Os doutores da lei de Moisés sabiam também que Salmo 122, versículo 5, estabelecia a ideia que o Messias iria compartilhar a glória de Deus com Deus. Mas a ideia que um ser humano, alguém designado filho do homem, também fosse destinado a compartilhar a glória de Deus com Deus, deu origem a uma conversa prolongada durante séculos. É importante resumir o significado do título Filho do Homem, que já aprendemos. No Antigo Testamento, a frase Filho do Homem aparece 107 vezes. 106 vezes refere-se à fragilidade e humildade. A única vez que não indica isso está em Daniel 7. Quando o Filho do Homem recebe glória, poder, honra e autoridade de Deus, os peritos da lei judaica não perceberam como isso poderia acontecer. Sabendo tudo isso, à luz do Antigo Testamento, temos de nos virar e dar uma olhadela no Novo Testamento. Parte 2. Filho do Homem no Novo Testamento. Encontramos a frase Filho do Homem 85 vezes no Novo Testamento. Quantas vezes? 85. 81 vezes Filho do Homem é encontrado nos Evangelhos. 81 vezes nos Evangelhos. Em 80 vezes, entre aquelas 81 vezes, 80 vezes, Jesus está a falar sobre si mesmo. 80 das 81 vezes que Filho do Homem está citado nos Evangelhos, Jesus está a aplicar o título a si mesmo. A única referência ao Filho do Homem nos Evangelhos que não saiu da boca de Jesus encontra-se em João, capítulo 12, versículo 34. Eu vou ler João 12, versículo 34. João 12, 34. Vou ler 34 e 35. A multidão quis saber. Então, Jesus estava ali, também muitas pessoas estavam ali com ele.
A multidão quis saber. Nós aprendemos na lei de Moisés que o Messias há de viver para sempre. Como é que tu afirmas que o Filho do Homem deve ser levantado da terra? Afinal, quem é esse Filho do Homem? Jesus respondeu-lhes: a luz ainda está convosco, mas só por um pouco de tempo. Este facto, que Jesus usou o título Filho do Homem e ninguém aplicou o título a Jesus, tem de despertar a nossa atenção. Jesus agarrou o título, usou-o, declarando a sua humanidade. Identificou-se com a fragilidade e humildade de ser humano. Ao saber isso, temos de ver Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Em Marcos capítulo 2, lemos a história de um paralítico. Jesus estava a ensinar numa casa, rodeado por muitas pessoas. E muitas pessoas juntaram-se em frente da porta. Por isso, um grupo que tinha trazido o seu amigo paralisado não pôde chegar até Jesus. Os amigos do paralisado não desistiram. Não desistiram. Por serem bons amigos, subiram a casa até o telhado, abriram-no e desceram o paralítico para que o ficasse ao pé de Jesus. Agora, veja versículo 5 em Marcos 2. Versículo 5. Quando Jesus viu a fé que elas tinham, disse ao doente: meu filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns doutores da lei que ali estavam sentados puseram-se a pensar no seu íntimo: como é que este homem se atreve a falar assim? Ele ofende a Deus. Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Versículo 8. Porém, Jesus, percebendo bem o que eles estavam a pensar, perguntaram-lhes: por que é que pensam desta maneira no vosso íntimo? Será mais fácil dizer a este paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer-lhe: levanta-te, pega na tua enxerga e caminha? Versículo 10. Pois fiquem sabendo que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Declarou então ao paralítico: sou eu que te digo, levanta-te, pega na enxerga e vai para a tua casa. Quando Jesus perdoou os pecados, qual foi a reação dos doutores da lei? É uma pergunta. Qual foi a reação delas? Uhul! Ela perdoou! Qual era a reação delas? Criticar, indignação. Disseram que somente Deus pode perdoar pecados.
Como é que Jesus lidou com a indignação dos líderes religiosos? Veja versículo 10. Ele disse: pois fiquem sabendo que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados. Jesus identificou-se como Filho do Homem frágil, humilde, humano, e também identificou-se como Deus, que tem autoridade de perdoar pecados. Os doutores da lei, sem dúvida, perceberam e lembraram sobre Daniel 7 e Salmos 122. Vamos continuar com este raciocínio. Veja versículos 22 a 28 de Marcos 2. Marcos 2, agora vamos para versículos 23 a 28. Jesus e os seus discípulos estavam a caminhar num sábado, dia sagrado. Eles apanharam espigas enquanto atravessavam umas searas. Em versículo 24, lemos: então os fariseus, líderes religiosos, perguntaram a Jesus: por que é que eles fazem ao sábado o que a lei não permite? Jesus respondeu-lhes: mas a parte-chave para nós fica nos versículos 27 e 28. Versículo 27. Jesus acrescentou: o sábado foi criado por causa do homem e não o homem por causa do sábado. 28. Por isso, o Filho do Homem tem autoridade sobre o próprio sábado. De novo, Jesus usou o título Filho do Homem para proclamar a sua humanidade e fez um ato para proclamar e mostrar que ele era Deus. Sem dúvida, estas proclamações verbais e visíveis forçaram os líderes a pensar sobre o que sabiam acerca de Daniel 7 e Salmos 122. Também podemos ver que Jesus juntou os atributos do Filho do Homem e os atributos de Deus em Mateus 13, versículo 41, Mateus 16, versículo 27 e Mateus 19, versículo 28. Como já falamos sobre como o Filho do Homem é usado nos Evangelhos, não se esquecem que há 4 referências, Filho do Homem, no Novo Testamento que aparecem fora dos Evangelhos. Reparem bem que agora estas 4 referências vêm depois da morte e ressurreição de Jesus. Hoje vou falar somente sobre Atos capítulo 7. Vamos ver. Atos capítulo 7, versículos 54 a 57. Atos 7 conta a história de Estevão, um diácono que estava sendo processado pelos líderes judeus que não gostaram as respostas de Estevão. Veja o versículo 54 em Atos 7. 54. Quando os membros do tribunal ouviram o que Estevão disse, ficaram furiosos e rangiram os dentes contra ele. Mas ele,
cheio do Espírito Santo, olhou para o céu e viu a glória de Deus e Jesus. Jesus de pé à direita de Deus e disse: reparem, vejam o céu aberto, com o Filho do Homem de pé ao lado direito de Deus. Mas elas taparam os ouvidos e atiraram-se todos contra ele. Em altos gritos, expulsaram-no da cidade e apedrejaram-no. Por que é que os líderes reagiram assim? Porque culturalmente, estar do lado direito de alguém significava poder. E nestes versículos podemos ver que Jesus, Filho do Homem, Messias, é exaltado com todo o poder. Exaltado com todo o poder. Mas uma vez, sem dúvida, os líderes lembraram-se de Daniel 7 e Salmo 122. Quando percebemos o contexto do título Filho do Homem no Antigo Testamento e no Novo Testamento, podemos responder à pergunta que os líderes judaicos debateram durante muito tempo. Como é que um ser humano frágil e humilde poderia participar e fazer parte da glória, poder, autoridade e honra que pertencem somente ao Deus único? Como é que Deus, Santo e Altíssimo, Todo-Poderoso e Perfeito, poderia compartilhar a sua glória com alguém que é Filho do Homem? A resposta está em João capítulo 1. João capítulo 1. Veja, abrem as vossas Bíblias. João capítulo 1. Vou começar com o versículo 1. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Aquele que era a palavra estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele e sem ele nada foi criado. Nele estava a vida que era a luz dos homens. Versículo 5. A luz brilha nas trevas, trevas que a não venceram. Versículo 9. Aquele que é a palavra era a luz verdadeira. Ele ilumina toda a gente ao vir a este mundo. Versículo 14. A palavra fez-se homem, carne, e veio habitar no meio de nós. E nós contemplamos a sua glória, como glória do Filho único do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus, a palavra eterna, tornou-se carne, Filho do homem e Deus. Somente Jesus cumpriu tudo associado ao título Filho do Homem. Podemos ter confiança em Jesus, mas também agora temos de ver algumas aplicações para as nossas vidas. Primeiro, a primeira aplicação. Mais uma vez, aprendemos que Jesus é a única pessoa na história que cumpriu as profecias sobre o Messias e o Filho do Homem. Amém.
Número 2. Fragilidade. Ninguém que está a viver durante este momento na história humana pode negar que a vida é frágil. Um vírus microscópico mostrou quão frágil a vida é. Número 3. Humildade. Jesus mostrou a verdadeira humildade. Filipenses 2, versículo 6. Ele, por natureza, era Deus. Não quis agarrar-se a esse direito de ser igual a Deus. Pelo contrário, privou-se do que era seu e tomou a condição de escravo, tornando-se igual aos homens e vivendo como homem. Humilhou-se a si mesmo, obedecendo até a morte na cruz. Por isso, Deus elevou Jesus acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos, no céu, na terra e debaixo da terra, e para que todos proclamem, para a glória de Deus Pai, Jesus Cristo é o Senhor. Temos de aprender com Jesus como sermos e vivermos verdadeiramente humildes. Jesus, na sua humildade, serviu. Ele serviu. Mas nós temos de ser honestos. Existe uma falsa humildade que é muito comum entre os seres humanos. Estou a referir uma humildade que é, não, eu não posso servir a igreja, eu não posso fazer aquilo, não posso liderar, eu não sou capaz. Ou eu não posso ajudar, há pessoas mais qualificadas por isso. Ou teremos pastor para aquilo, eu não tenho formação para... Mentira. Deus capacita os seus para servir. Sabemos que somente com nossa força não sejamos capazes de realizar nada. Mas Deus deu-nos o seu Espírito Santo e capacitou cada cristão com dons espirituais para realizar grandes coisas. Jesus afirmou a mesma ideia. João 14, versículo 12. Jesus está a falar: digo-vos com toda a verdade, que aquele que crê em mim faz tudo aquilo que eu faço e há de fazer coisas maiores ainda, porque eu vou para o Pai e há de conceder tudo o que pediram em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Por isso há de fazer tudo o que me pediram. Vamos servir o Senhor juntos, com humildade. Mas vamos servir juntos, onde quer que estejamos, não para sermos reconhecidos, mas para que Jesus seja reconhecido. Nós temos dons dados pelo Espírito Santo para servir e para transformar este mundo cheio de injustiça. Número 4. Em casa hoje. Orar e falar com Deus sobre como e onde vais servir. Tens de orar e falar com Deus sobre como e onde vais servir. Também, número 5, em casa,
faça um estudo de Mateus, capítulo 13, versículo 41, Mateus 16, capítulo 27 e Mateus 19, capítulo 28. Também Hebreus, capítulo 2 e Apocalipse, capítulo 1, versículo 13 e capítulo 14, versículo 14. Nós podemos colocar esses versículos na página Facebook para que, durante a semana, todos nós possamos fazer um estudo em casa. Número 6. A aplicação final é: entrega a tua vida nas mãos de Jesus. Recebe Jesus, o Filho do Homem, o Messias, Deus, como teu Salvador e Senhor. Amém. Nós estamos aqui para ajudar cada pessoa a conhecer o Filho do Homem, o Messias, Deus, Jesus. Para ajudar as pessoas a viver uma vida transformada, caminhando com Jesus. Se tu queres entregar a sua vida a Jesus, receber Jesus como Salvador, entre em contato conosco, por favor. Através da nossa página no Facebook, nós estamos aqui para ajudar cada pessoa a conhecer Jesus. Vamos orar. Jesus, eu estou grato. A nossa confiança posto em Ti. É uma coisa que é certa. Jesus, obrigado que Tu cumpriste tudo sobre o Filho do Homem e Messias. Obrigado que humilhaste te a Ti mesmo. Tu humilhou-se para... O Senhor humilhou-se para servir, para salvar o mundo, para mostrar o caminho, para dar-nos esperança, uma vida abundante em Ti. Obrigado, Deus, que Tu não és um Deus distante. Tu queres caminhar com cada pessoa. Queres ajudar cada pessoa. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. No Seu nome eu oro. Amém.